E aí uma maneira mais didática de explicar o que está escrito no plano de trabalho está escrito nesse guia de estudo de física do terceiro ano, Ensino Médio Integrado, RED. E tá aqui ele. Deixa eu separar ele aqui. Então a aula está aqui, já separada, vou falar um pouco sobre o assunto. E vou falar sobre esse aqui. Esse aqui é o guia, tá? Ele é um dos documentos mais importantes que você vai ter para poder guiar os seus estudos. Então, qual é a tarefa que você tem que fazer na semana? O que eu preciso fazer para essa semana? Qual é a atividade que eu tenho que fazer? Como ela tem que ser feita? Todas as informações estão aqui. E aí eu coloquei também algumas orientações de como são feitas os cálculos da nota do primeiro bimestre. Então, ó, na primeira semana, que vai do dia 3 até o dia 7 de agosto, você vai estudar todos esses assuntos aqui, tem todas as tarefas que você tem que fazer. O que tem? Videoconferência no dia 3 do 8, agora, né, que está acontecendo, apresentação do cronograma, como vai ser o processo de avaliação, apresentação dos materiais e exposição do conteúdo de lei de Coulomb e campo elétrico. Campo elétrico acho que eu não vou ter tempo para falar sobre hoje, mas eu tenho certeza que na próxima videoconferência eu consigo adiantar muita coisa. Divulgação da lista 1. Falta pouca coisa para terminar a lista 1, já vou mostrar ela para vocês, tá? E aí terminando essa videoconferência eu já vou divulgar essa lista. E a videoconferência vai ser gravada no meu canal de YouTube. Então é só para pesquisar lá, Celso First, meu sobrenome sem a letra E, tá? Vocês vão ter que ler, após essa videoconferência, vocês terão de ler Lei de Coulomb e campo elétrico. Não tenho como... E os slides, né? E os vídeos também. Não tem como eu pedir uma comprovação dessa atividade para você. É só uma sugestão. É forte. Tipo, se eu tivesse como pedir uma comprovação dessa atividade, eu pediria. Mas aí fica como uma sugestão extremamente forte que vocês façam a leitura do livro, assistam às aulas e aí em seguida vocês tentam fazer a lista 1. Uma outra sugestão muito forte: faça um resumo do capítulo Lei de Coulomb e campo elétrico e veja os exercícios resolvidos que estão presentes nesses capítulos, tá? Aí você consegue fazer a lista 1, garanto para você. Videoconferência do dia 6 do 8, então vai ser na quinta-feira. E aí vocês percebam que os nossos encontros serão todas as segundas e quintas-feiras, às 15 horas da tarde. Exposição dos conteúdos de campo elétrico e trabalho potencial elétrico, então vai ser semana que vem já. E resolução de exercício. Videoconferência gravada hospedado no canal de YouTube, o meu pessoal. Depois vocês vão fazer a leitura do capítulo de campo elétrico, o capítulo sobre trabalho e potencial elétrico, assistir às aulas sobre o assunto no canal de YouTube do Khan Academy e tentar terminar, né? Seria excelente que você terminasse a lista de número 1 já na sexta-feira. Na segunda semana, videoconferência na segunda-feira, às 15 horas, dia 10 do 8. Eu vou corrigir alguns exercícios da lista 1. A gente vai começar a estudar, a gente vai aprofundar nosso estudo em cima de trabalho potencial elétrico e já vamos começar a estudar o conteúdo de corrente elétrica. Vai ser já divulgada a lista 2 já nessa segunda-feira. A aula hospedada é gravada no canal de YouTube, meu próprio. Tal como antes, vai ter que ler os capítulos sobre o assunto, assistir às aulas, tentar fazer a lista 2. Na videoconferência do dia 13 do 8, quinta-feira, às 15 horas da tarde, vou resolver alguns exercícios da lista, corrigir, terminar de estudar o assunto sobre corrente elétrica e vocês vão fazer a leitura dos capítulos, assistir as videoaulas e fazer a lista 2. Essa semana vai do dia 10 do 8 até dia 14 do 8. E 14 do 8 é uma sexta-feira. Eu vou pedir para que você me entregue as duas listas na segunda-feira, dia 17 de agosto. Tá? Segunda-feira, dia 17 de agosto. Carga horária total de 10 horas. E aqui vem algumas orientações. Tá, como que é feita como é a lista 1 e a lista 2? A lista 1 vai ter conteúdo de lei de Coulomb e campo elétrico. A lista 2 vai ter conteúdo de trabalho potencial elétrico e corrente elétrica. Então vão ser 4 conteúdos para serem estudados: lei de Coulomb, campo elétrico, trabalho potencial elétrico e corrente elétrica. Cada uma das listas terá 6 questões.
A lista 1 e a lista 2 têm peso igual na hora do cômputo da nota da nota do bimestre. As resoluções dos problemas elas devem seguir as orientações que eu vou dar durante as videoconferências, e as leis e fórmulas matemáticas que estão descritas no livro, né? Não pode ser nada diferente do livro, porque se for diferente é fake news, né? E obscurantismo também, negação da ciência. E que mais? Tá. Aí como que é feita a nota da lista? Então, se tudo estiver correto, nota 10, nota 10. Se você acertou 30% das questões, nota 3. Se você fez uma lista se você fez todas as questões e toda questão foi feita mais ou menos, e eu dei, sei lá, para cada questão 60% de acerto, então significa que a sua nota no final da lista vai ser 6, tá? Que seria, no caso, 60% de 10. Então a nota do bimestre ela é calculada da seguinte maneira. A nota do bimestre sem o conceito, sem contar o conceito ainda. O conceito vai ser contado depois. Eu vou pegar a nota da lista 1, somar com a nota da lista 2 e dividir por 2. Cada lista vai ter uma nota de no máximo 10 pontos. E aí, pego a nota da lista 1, somo com a nota da lista 2, divido por 2 e eu tenho a nota do bimestre sem o cômputo do conceito. A nota C, que no que acadêmico está escrito como, se eu não me engano, acho que é avaliação atitudinal, e é o mesmo que está escrito também nos documentos que orientam o nosso trabalho, eu faço um jeito de calcular. Eu torno a nota do conceito um cômputo objetivo para que no final ele valha de nada. Então, como que acontece isso? Como que é a sua nota de conceito? Eu simplesmente pego a sua nota das suas avaliações que você tira, divido por 10, isso vai dar um número em porcentagem. E aí, por exemplo, se você tirou 8 na nota das suas listas, proporcionalmente, na sua nota de conceito, vai ser 8 também. Então, proporcionalmente, dentro do limite de 0 até 2, qual número é proporcional a 8? 1,6. Então, o que acontece? Digamos que você tirou 8 aqui, né? 8 dividido por 10, 0,8. 0,8 vezes 2, 1,6. Ou seja, 1,6 é 80% da nota 2. Acaba que a nota do bimestre fica expressa somente com a sua nota da sua avaliação. Eu gosto desse jeito de computar o conceito, porque o aluno se sente na obrigação de fazer um trabalho muito mais bem feito. Bora então ao que eu gostaria de falar. Vou começar então sobre o assunto força elétrica. Eu vou deixar ele aqui separadinho no cantinho aqui e deixar o Discord separado no canto. Força elétrica é a força de interação entre duas cargas, né? E essa força de interação, ela é percebida em algumas situações corriqueiras do cotidiano. E aí, baseado nessas situações, a gente percebeu que existem dois tipos de partículas na natureza. A gente entende que as partículas podem ser classificadas de várias maneiras. E uma das maneiras de classificar partículas é usar essa interação de eletricidade. Então, que partículas são essas que a gente consegue determinar ao observar fenômenos elétricos? São as partículas que a gente rotula elas como sendo as partículas positivas e as partículas negativas. E aí, que tipo de interação que essas partículas positivas e negativas possuem entre si? Elas se empurram e elas se puxam. E esse ato de empurrar e puxar é dado à distância. Então eu coloco uma partícula positiva próxima da outra partícula, uma partícula empurra a outra, né? Uma empurra a outra, quero deixar bem claro, né? Digamos que eu tenho a partícula positiva número 1 e a partícula positiva número 2. Quando eu aproximo a partícula 1 da 2, a 1 vai empurrar a 2 e ao mesmo tempo a 2 empurra 1. Tá? Não é só uma partícula só que empurra a outra, as duas se empurram. E aí, se eu coloco uma partícula positiva próxima da negativa, as duas vão se atrair, as duas vão se puxar. E se eu coloco uma negativa com uma negativa, próximo de uma negativa, as duas vão se empurrar também. Então, de uma maneira mais geral, partículas de rótulos iguais se empurram e partículas de rótulos diferentes se atraem.
Por que uma partícula ela é rotulada por ser positiva e outra partícula é rotulada por ser negativa? A gente faz isso porque na hora da gente montar a equação matemática que vai descrever essa força de interação, eu coloco essa informação positivo e a outra informação negativo dentro da equação que determina essa força elétrica, ela vai me dar uma informação se é uma força de atração ou uma força de repulsão. E aí quando a gente estudar especificamente essa equação matemática, vai ficar mais claro. Tá, e que situações são essas que me fazem crer que partículas positivas e negativas ocorrem na natureza? Essa situação, a eletrização, que é o ato de eu retirar cargas de um corpo para colocar em outro. Então, se eu tenho a carga... carga não. Se eu tenho um bastão de vidro e uma lã, e eu esfrego o bastão de vidro com essa lã, eu vou retirar cargas desse bastão de vidro e elas vão ficar acumuladas nas fibras da lã. Como que eu sei que isso acontece? Hoje em dia existem experimentos mais modernos que conseguem medir e levar à conclusão que a rede cristalina de metais e alguns certos vidros, essa rede cristalina, ela é banhada de elétrons que têm uma certa liberdade de se locomover dentro dessa rede cristalina. Então, os elétrons mais afastados das órbitas dos átomos, esses elétrons eles ficam pulando de átomo em átomo dentro dessa rede cristalina. E aí, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho as fibras, se eu tenho, por exemplo, uma lã e eu esfrego o vidro com essa lã, as fibras da lã, elas arrancam os elétrons de uma maneira mecânica, empurrando mesmo, dando um socão mesmo, puxando dessa rede cristalina, e aí os elétrons se acumulam nas fibras da lã. O que acontece então? Eu retiro cargas negativas do vidro e aí fica com excesso de cargas positivas no vidro. Essas cargas negativas se acumulam na lã e aí a lã fica carregada eletricamente com cargas negativas. E aí existem experimentos modernos que descobriram que essas partículas, cargas elétricas e cargas positivas, cargas negativas e cargas positivas, elas possuem por exemplo, a carga positiva, existe a menor carga positiva possível. Então, existem experimentos de hoje em dia que que descobriram já, né, a química e a física descobriram que a menor carga positiva possível se chama próton. É uma partícula que a gente chama ela de próton. E essa partícula positiva, próton, ela fica no núcleo do átomo, junto com outras partículas que se chamam nêutrons. Nêutron é uma partícula que ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do próton, só que ela não tem tamanho no sentido de peso, né? Tem mais ou menos a mesma massa do próton, mas ela não tem carga. E aí os elétrons, elas são as menores cargas negativas, né, possíveis, e elas são muito mais leves do que o próton. O próton, se eu não me engano, é 1.800 vezes mais pesado, né? Mais pesado que o elétron. Então, todo o peso do átomo fica concentrado no núcleo do átomo, porque lá é onde tem um monte de prótons e nêutrons. E aí na órbita, né, na órbita desse átomo, né, onde ficam orbitando os elétrons, é onde tenho a presença dos elétrons, é onde eu tenho a determinação do volume. Então, quem determina o volume de um átomo é a órbita, é a órbita mais externa do átomo, né? Que é a órbita dos elétrons. E quem determina a massa do átomo seria o conjunto de prótons e nêutrons que estão lá no núcleo. Beleza. Então é por esse motivo que são os elétrons, as cargas negativas e os elétrons que são retirados da rede cristalina do vidro. E é por esse motivo que o vidro fica carregado positivamente, porque a gente arranca as cargas negativas. Elas são mais fáceis, naturalmente mais fáceis de serem arrancadas. E aí, se eu faço a mesma coisa com outro bastão de vidro,
e aproximo o bastão positivo de outro bastão positivo, eu tenho repulsão. E se eu pego esse conjunto de lãs, né, que está carregada negativamente, aproximo uma da outra, eu tenho repulsão também, que é onde tenho acúmulo de cargas negativas. E se eu aproximo a lã negativa do bastão positivo, eu tenho aproximação. Beleza. Agora vamos às medidas, né? Algumas medidas. A carga elétrica, então, ela é rotulada por dois tipos. Tem o tipo positivo e negativo. A menor carga positiva é o próton, a menor carga negativa é o elétron. A massa do próton é cerca de 1.800 vezes mais pesada que a massa do elétron. E ambas as cargas possuem a mesma quantidade de carga, que é a menor quantidade de carga possível. Eu não tenho nenhuma quantidade de carga menor que isso aqui. Eu também não tenho, por exemplo, se eu não tenho nenhuma quantidade de carga menor que 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, então eu não consigo ter, por exemplo, uma carga e meia, né? Eu não consigo ter 3/4 de carga, eu não consigo ter 5/4 de carga, eu não tenho frações de uma carga, né? Eu tenho só uma carga próton, duas cargas próton, 3 cargas próton. Eu não tenho múltiplos, submúltiplos dessa carga. Então, se eu quero saber, digamos que eu tenho, por exemplo, um vidro, e esse pedaço de vidro qualquer, esse que tá aí que você está olhando aí na sua cozinha ou no seu quarto, esse pedaço de vidro que você está vendo aí, digamos que ele está carregado positivamente de 3 coulombs de carga. Significa que existe uma quantidade muito grande de prótons reunidos, que juntos, somados todos eles, dá 3 coulombs de carga. E cada um desses prótons tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, né? E a medida que é usada, convencionada pelo Sistema Internacional de Medida, para medir a carga é o coulomb. E a origem desse coulomb, ela vem dessa equação matemática aqui, ó. Que depois eu vou mostrar ela com mais detalhes. Aqui estão os orbitais do próton, né? Se eu não me engano, isso aqui é a primeira camada K do átomo. Segunda camada L e M. Eu acho que é isso. Faz tempo que eu não vejo o assunto de química quântica. É um assunto bem legal. E essas são as subcamadas, né? É claro que tem continuação para cá e continuação para cá, mas essas aqui são as primeiras. O que significa essa imagem vermelho aqui? Ó? Essa imagem vermelho, que vai enfraquecendo conforme eu vou distanciando desse centro aqui, significa que é a probabilidade de eu encontrar o elétron orbitando aqui dentro desse vermelho aqui. E extremamente improvável que eu encontre um elétron orbitando aqui fora, né? E aqui na segunda camada eu tenho duas subcamadas, né? Então primeiro, essa aqui é a primeira camada. Se eu olhar de uma maneira mais sem tantos rótulos, né? Essa aqui seria a primeira, segunda, terceira. E cada uma dessas 3 camadas está sendo subrotuladas, né? Então, ó, essa engloba essa, que por sua vez engloba essa. Beleza? Essa engloba essa, que engloba essa. Enfim, vocês entenderam. Então, tudo isso aqui, todos os orbitais estão aqui dentro. Beleza? Beleza. O que significa esse aqui? Esse orbital em formato de 8. Significa que aqui nessa região, essa órbita aqui, ó. Essa órbita aqui significa que nessa região onde está mais preto aqui, ó, eu não tenho a possibilidade de encontrar elétrons dessa região. São regiões proibidas. O que significa aqui, ó, esse escuro? Significa que eu posso encontrar elétron em qualquer região aqui dentro do vermelho, menos dentro desse anel escuro. Mesma coisa aqui também, ó. Aqui no vermelho e laranja, muito provável de achar elétron. Mas aqui nessa região escura, ó, não encontro elétron. E a mesma coisa aqui também. E quem determina a aparência desses orbitais é a resolução da equação de Schrödinger da mecânica quântica para o átomo de hidrogênio. Enfim,
Isso aí é assunto de química quântica. E é por esse motivo que os elétrons que são retirados, né? Então é aqui no núcleo, né? Bem aqui no centro, bem no centro mesmo, onde fica o núcleo do átomo, e o orbital é milhares de vezes maior do que o núcleo. Na natureza existem aqueles materiais que são mais fáceis de eu arrancar elétrons dele ou acumular elétrons nele, e aqueles materiais que são mais difíceis de arrancar elétrons da sua rede cristalina. De uma maneira geral, todos os objetos sólidos são cristais, tá? A mesa de madeira é um tipo de cristal, o plástico é um tipo de cristal, tudo é um cristal, tá? Tudo que é sólido é cristal. Mas o que diferencia, por exemplo, qual que é a diferença entre um cristal de quartzo de uma porcelana? Qual que é a diferença entre eles? A diferença é a seguinte: no cristal de quartzo, todos os átomos estão arranjados de uma maneira periódica, tá? Então é sempre, por exemplo, eu posso, por exemplo, a molécula de um cristal de quartzo, ele pode ter, eu não sou muito bom de química nem de física de estado sólido, mas digamos que uma molécula de quartzo, ele tem formato de um cubo, beleza? Uma sugestão. E aí esses cubos ficam se repetindo em todas as direções. Quando isso acontece, eu tenho um cristal regular. Agora, no caso da porcelana, digamos que o cristal da porcelana tenha formato de um prisma, de uma pirâmide, por exemplo. Se essas pirâmides, todas elas ficarem entrelaçadas, eu tenho um material mais ou menos denso, em que todas essas células ficam entrelaçadas. A mesma coisa acontece também com os metais. As células dessas moléculas, as moléculas dos metais, elas têm um formato de célula, né? Dentro da física do estado sólido a gente chama isso mesmo, literalmente célula. E aí ela tem um formato regular lá, digamos que tem um formato de um prisma pentagonal, enfim. Então esses prismas, eles ficam organizados de uma maneira completamente aleatória e todos eles entrelaçados. E aí os elétrons ficam saltando de átomo em átomo dentro desse cristal. Se esse cristal for denso, bastante denso, então cada átomo vai ficar muito próximo um do outro. E aí o elétron consegue pular de átomo para átomo, que seria o caso dos metais. No caso, exatamente, o grafite e o diamante são exemplos claríssimos disso. Eu já vou entrar já vou falar sobre isso. No caso da cerâmica, por exemplo, por que metal é um bom condutor de eletricidade e a cerâmica é um bom isolante? Porque os cristais o cristal do metal, ele é formado por células que estão muito embaralhadas, muito próximas uma das outras. E os átomos estão mais próximos. E os cristais da cerâmica, esses cristais estão embaralhados, só que eles estão mais distantes entre si, né? Não estão tão entrelaçados quanto os cristais do metal. E é por esse motivo que os elétrons têm dificuldade de caminhar dentro dos cristais da cerâmica e os elétrons têm mais facilidade de caminhar dentro dos cristais do metal. O Anel falou do grafite e do diamante, que eles são basicamente formados da mesma coisa. O grafite, eu consigo formular ele de uma maneira hexagonal, e aí eles ficam entrelaçados entre si, mais ou menos de uma maneira mais meio que periódica, mas mais ou menos bagunçado. Aí nesse caso eu teria o grafeno, né? Que são, se eu não me engano, são células em formato de hexágonos. Só que quando essas células ficam mais ou menos bagunçadas entre elas, eu tenho a formação do grafeno. E o grafeno tem várias utilidades físicas. O diamante também tem utilidade física, só que essas células elas são mais regulares possíveis. É claro que um é regular e o outro é irregular, mas mesmo assim, no caso do grafite e do diamante, ambos são isolantes, tá? Ambos são isolantes. E no caso do diamante, se eu apertar o diamante, aí fica uma
Uma curiosidade adicional, se eu literalmente eu tiver uma máquina para apertar o diamante vai criar polo positivo e negativo. Ele vai criar um campo elétrico em torno dele. E se eu tiro esse aperto, essa pressão, ele fica sem campo elétrico. Depois eu explico por que isso acontece. Aí é caso de bateria, quem sabe mais sobre bateria é quem é especialista em física do estado sólido e quântica não, química. Por causa da densidade, a organização dos átomos pode determinar a resistência do material. Por causa da densidade, sim. Geralmente, materiais mais embaralhados, de células mais embaralhadas, mais densos, são bons condutores. E materiais de pouca densidade e mais regular, eles são bons isolantes, no caso, né? E aqui eu tenho alguns exemplos. Um exemplo de fluido bom condutor de eletricidade. Qualquer fluido que tenha íons na sua composição. Gás cheio de íons na sua composição, bom condutor de eletricidade. Por exemplo, a sua lâmpada, olha para a sua lâmpada da sua casa, que é a branca, né? Dentro dessa lâmpada tem um gás lá dentro. Esse gás é ionizado. Quando eu ligo a eletricidade dentro dele, esse gás ionizado entra em movimento e ele acaba gerando luz, né? Água com sal é um bom condutor de eletricidade. Água pura é um bom isolante. Tá? Outra coisa também, digamos que eu tenho essas duas situações são condutores, tá? De uma maneira geral, o chão ele sempre tem mais carga que qualquer tipo de condutor, tá? Então, se eu tenho um condutor que está com excesso de cargas positivas, se eu ligo esse condutor ao chão, o que ele vai fazer? As cargas negativas que estão no chão vão perceber que tem uma região que está positiva e elas vão fluir através do condutor que liga ao fio condutor, que liga ao condutor principal, e elas vão se espalhar nesse condutor e vai fluir partículas o suficiente para que esse condutor fique carregado de uma maneira neutra. Se eu tenho agora digamos que eu tenho uma situação em que eu tenho um condutor carregado de partículas elétrons, carregados eletricamente, e eu ligo esse condutor ao chão. Se esse condutor tiver mais positivo que o chão, os elétrons, por repulsão e pela facilidade de se locomover dentro da rede cristalina, por repulsão, eles vão se empurrar. Então, os elétrons que estão aqui nessa região vão empurrar os elétrons que estão para essa região para cá, e eles vão acabar fluindo para o chão, e aí vai empurrar elétrons suficiente para o chão para que o condutor fique carregado positivamente. Tá? E aí algo muito parecido acontece com esses condutores aqui, por exemplo. Ó. Se eu tenho um condutor carregado negativamente e aproximo do condutor neutro, né, aqui nesse caso, os elétrons vão se empurrar, né, e aí vai ficar um pouco de carga negativa em B e um tanto em carga de negativa em A. Se eu tenho uma situação aqui, se eu tenho uma situação que eu tenho um condutor carregado positivamente, aproximo do condutor carregado neutramente, de uma maneira neutra, carregado nulamente, né, melhor dizendo. Então ele vai sugar partículas negativas que estão na rede cristalina do B, elas vão migrar para o condutor B, mas não o suficiente para deixar ambos neutros. Vai acabar com que ambos fiquem positivos. Só que esse aqui vai ficar menos positivo do que antes, e esse aqui vai ficar mais positivo do que antes. E aí a conservação das cargas está 100% associada com a ideia de conservação de massa e energia. Tá? Se carga é um tipo de partícula e partícula tem massa, e de outra maneira massa também é um tipo de energia, então cargas são 100% conservadas. Tá? Nenhuma carga desaparece e nenhuma carga surge do nada. Tá?
Aqui eu tenho os processos de eletrização, já expliquei muito sobre isso. Eu vou guardar mais energia agora para poder explicar a força elétrica e a lei de Coulomb. Então, o que significa a força elétrica? Um sujeito chamado Charles de Coulomb, lá da França, a gente fala Coulomb, enfim, eu não sei qual que é a tradução, em francês, mas a gente fala Coulomb aqui no Brasil. Essa lei de Coulomb foi uma lei formulada por Coulomb quando ele estava estudando processos de eletrostáticas. Ele era um engenheiro, de guerra, muito comum naquela época, e ele trocava várias ideias com os grandes cientistas da época. Ele estudava nas grandes universidades e aí ele conseguiu formular a lei de Coulomb. O que ele percebeu naquela época? Ele tinha conhecimento desses processos de eletrização, ele conseguia isolar o máximo possível de cargas num condutor muito pequenininho, com outro condutor também muito pequenininho, com o máximo possível de cargas, e ele começou a reparar que esses condutores eles se empurravam e se repeliam, e aí ele começou a formular, fazer algumas anotações. E aí ele percebeu que a força de interação entre as cargas positivas, entre cargas negativas e entre cargas positivas e negativas, ela seguia sempre um padrão. E esse padrão foi formulado por essa expressão matemática aqui, que acabou expressando a lei de Coulomb. Então, o que significa ela? Que a força elétrica entre duas cargas, ela é uma força que ela tem uma direção, e essa direção é a mesma da linha reta que liga as duas cargas. Então você tem um segmento de reta aqui que liga a carga 1 à carga 2, e a força de interação entre as duas cargas está exatamente sobre esse segmento de reta, né? Melhor dizendo, reta, né? Passa uma reta aqui. A gente sabe lá na matemática, né, que a gente precisa só de dois pontos distintos para poder determinar uma reta, lá da geometria. Então a força elétrica está exatamente sobre essa reta que liga a carga 1 e a carga 2. Então, se eu tenho essa força saindo da carga 1 indo para a carga 2 e saindo de carga 2 indo para a carga 1, eu tenho uma força de atração. E se eu tenho uma força que sai da carga 1 e também vai para fora da carga 2 e a mesma coisa acontece do lado direito, então eu tenho uma força de repulsão. Né? Então aqui nessa situação, uma delas é negativa e outra delas é positiva. E aqui nessa situação, ou ambas são negativas ou ambas são positivas. Né? Além disso, ele percebeu que essa força ela dependia da quantidade de cargas que ele colocava aqui. Então, por exemplo, se eu colocava duas cargas aqui próximas de uma outra carga, ele percebia que essa força de repulsão ou força de atração aumentava. Se ele colocava mais cargas aqui e mais cargas aqui, ele percebia de novo que essas forças de atração ou de repulsão, ela também aumentava. Outra coisa que ele reparou é que se ele aproximava essa quantidade de carga 1 dessa quantidade de carga 2, ou seja, se ele diminuía esse tamanho R aqui, ele percebia que essa força também aumentava. Então, de uma maneira mais geral, ele escreveu assim, ó: a intensidade da força elétrica é proporcional ao produto das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. A constante de proporcionalidade ela é chamada como constante de Coulomb e ela vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a menos 9. Newton, aqui tem um erro de digitação, tá? Era para ser Newton metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, mas não tem problema, o importante mesmo é guardar esse número. E aí a carga e aí eu preciso deixar bem claro também, né, que a carga do elétron ela se eu quiser colocar aqui uma carga, eu estou tomando café, eu estou arrotando, desculpa. E aí se eu coloco aqui uma quantidade de carga negativa, eu tenho que, por exemplo, se eu tenho menos 3 coulombs de carga negativa, esse menos tem que entrar no cálculo da nota, olha só, no cálculo da força, tá? Se eu tenho uma quantidade de carga positiva, esse mais tem que entrar na equação matemática, beleza? E por que isso acontece? Pelo seguinte, lembra que eu falei que
cargas de rótulos iguais se atraem? Então imagina assim, ó. Ou se repelem, quer dizer, se repelem, né? Então, se eu tenho carga positiva com positivo, tem que ter força de repulsão. O que acontece aqui, ó? Ó, da perspectiva dessa carga 1, apaga essa força, esse vetor vermelho. E presta atenção só nesse vetor da direita aqui. Então, digamos que essa carga está parada, ela está fixa. Alguém pregou ela nesse ponto aqui. E essa carga aqui está solta. Se eu percebo que essas duas cargas estão próximas uma das outras, e elas são, e digamos que essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, essa carga então vai exercer uma força de atração em cima da carga 2, que vai ser expressa por esse vetor vermelho aqui, chamado de... Tá bem ruim a imagem aqui, mas eu vou chamar de F2. Beleza? Aí repara o seguinte, lá da matemática, plano cartesiano. Lá da matemática você conhece o plano cartesiano. Deixa eu mostrar aqui a tela. Lá da matemática você conhece o plano cartesiano. E aí no plano cartesiano, que é bastante usado dentro da física, no plano cartesiano ele diz o seguinte, que tudo que for para cima é positivo, tudo que for para a direita é positivo, tudo que for para baixo é negativo e tudo que for para esquerda é negativo. Então se eu estou subindo, positivo, estou descendo, negativo, estou indo para a direita, positivo, estou indo para a esquerda, negativo. Agora volta aqui na imagem. Se essa aqui é força de atração, que a carga 1 está puxando carga 2, então essa força tem que ser negativa. Porque tudo que vai para a direita é positivo, tudo que vai para a esquerda é negativo. Beleza? Da perspectiva dessa carga aqui, é claro, né? E aí a mesma coisa acontece. Então, ó, para que seja uma força de atração, essa força aqui tem que aparecer o sinal negativo aqui. Então, como que esse sinal negativo aqui aparece? Ora, se eu ponho a quantidade de carga positiva aqui e a quantidade de carga negativa aqui, vai dar o produto de duas quantidades de sinais opostos, né? Carga positiva com carga negativa é quantidade negativa vezes quantidade positiva dá menos. E esse menos vai aparecer aqui. Se esse menos aparece aqui, então significa que a força está apontando para a esquerda, apontando para a carga que está gerando essa força. Beleza? E se eu tenho, então, por exemplo, digamos que eu tenho essa situação aqui, né? Digamos que essa carga aqui é negativa e essa carga também aqui é negativa. E essa força aqui, ó, é a força que 1 está empurrando 2. Então, 2 está sendo empurrado para lá. E eu preguei essa carga 1 aqui. Então, coloco quantidade de carga negativa aqui, quantidade de carga negativa aqui, vai dar menos com menos, mais. Se dá mais, então vai apontar para a direita. Tá com tela preta? Quem tiver mais gente com tela preta, me avisa, por favor. Tá? Porque se for geral, acho que o problema é comigo. Se for problema só com o Vinícius, eu sugiro que você reinicie. Pode falar pro microfone também, que é mais fácil, eu acho. Vini, eu sugiro que você reinicie o seu Discord. Acontece muito isso. Aqui eu tenho alguns exercícios para vocês resolverem. Se eu não me engano, acho que alguns desses exercícios está na lista. Existe a possibilidade... esse aqui, ó. Muito parecido desse aqui está na lista. É o que eu estou terminando de fazer. Muito parecido com esse. E muito parecido com esse também. Esse exercício é bom de fazer, tá? Eu sugiro que vocês façam.
esse aqui, ó, esse exercício P6 aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu sugiro que vocês façam esse exercício P6, ele é muito bom. Se um corpo inicialmente neutro é eletrizado com uma carga de menos 56 milicoulombs, quantos elétrons ele recebeu nesse processo? Sabendo que a menor quantidade de carga possível é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o que você tem que fazer aqui? Ó? Qual é a quantidade de carga de um elétron? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Beleza. Outra coisa, esse M aqui é um número. E esse número tem um nome. Se chama milli. Milli, M. Vou escrever aqui no chat. Milli, número milli. Da onde que existe esse número milli? De onde que ele surgiu? Ele surgiu daqui, ó. Deixa eu trocar de tela. Ordens de grandeza Wikipédia. Daqui, ó. Ele vem daqui, ó. Milli. Aqui tá milésimo. Não é o nome que eu queria. Mas enfim. O milli. Ele é... Ai, velho. Onde que eu vou pegar aqui? Quilo. Enfim, vai. O milli, ele pode também ser chamado de milésimo. Milli é a mesma coisa que 0,001. Ou a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Ou a mesma coisa que 1 dividido por 1000. Tá? São todas coisas iguais. Tá? Beleza. Esse aqui, esquece. São todas coisas iguais. Então, qualquer tarefinha pra cá. Eu ia falar sobre campo elétrico, mas eu não vou falar. Eu sugiro que vocês adiantem já, então, né? Já comecem a estudar o campo elétrico. Até porque vocês já, certamente... Eu expliquei campo elétrico para vocês e parece que estava estudando trabalho e potencial elétrico, né? Já tinha falado já sobre campo elétrico. Eu estava estudando já trabalho e potencial elétrico.